Essa questão 8, ela dá uma poligonal, mostra aqui na tabela a estação, o ângulo interno lá do polígono, né? De cada um dos vértices e a distância encontrada de cada um desses vértices. Então a gente pega, ele fala que o levantamento foi realizado em área urbana com o teodolito de precisão 20 segundos. Então o que vocês vão fazer? Cada uma dessas alternativas ele pede para fazer um cálculo, mas ela dá aqui, ó, as fórmulas que vocês precisam. Então, a primeira aqui é para encontrar o erro angular do levantamento dessa poligonal. E ela dá aqui, ó, a primeira formulazinha é esse erro angular. Então, a gente tem que o erro angular vai ser igual a esse Ezinho estilizado, é somatória. Somatória dos ângulos de campo, que é lá os ângulos que vocês retiraram. Então, vocês vão pegar cada um desses ângulozinhos aqui, somar todos eles e colocar aqui, somatória dos ângulos calculados. E retirar aqui, subtrair com a somatória dos ângulos internos. Mas que somatória dos ângulos internos é esse? Apesar disso aqui ser ângulo interno. Seria a somatória dos ângulos internos que ela deu bem aqui, ó. Somatória dos ângulos internos tem que ser igual a 180 vezes n, que é o número de lados, menos 2. Então, isso aqui é o que a gente encontra lá na geometria, que a gente vê em cálculo, na trigonometria, questões de ângulos internos em algum polígono. Em qualquer polígono a gente pode encontrar o valor do ângulo interno. Então, a matemática já afirma quanto deveria dar a somatória desse ângulo. Mas, por motivos de falta de precisão do equipamento, pelo vento bater, pode atrapalhar um pouco na retirada dos valores, influências externas, vocês com certeza vão ter um ângulo interno erradinho, não exato. Então, provavelmente a gente vai ter um erro linear, um erro angular. Isso é normal no levantamento, porque a gente não está trabalhando com condições 100% perfeitas. Então, é exatamente isso que vocês vão encontrar. A partir dessa somatória que vocês vão encontrar, a partir dessa aqui, dessa somatória não, a subtração da somatória dos ângulos calculados aqui, menos a somatória do ângulo interno. A gente vai ter esse erro angular. Na questão B aqui, a gente tem o erro tolerável. Ela também dá a formulazinha aqui. Erro tolerável vai ser igual a 2,5 vezes o A, que seria o quê? A precisão do equipamento. Ela deu que a precisão do equipamento é de 20 segundos, vezes uma raiz de n. N é o quê? Já viu que n aqui na somatória dos ângulos internos é o número de lados do polígono. Então, n vai ser igual a quanto? A 5, porque a gente tem 5 vértices aqui. 5 vértices, 5 lados. Então, vocês vão realizar esse cálculo aqui. Então, vai ficar o quanto? Vai ficar 2,5 vezes a precisão de 20 segundo vezes a raiz quadrada de 5. A gente tem que a raiz quadrada de 5 é um valor de... Rapidinho, gente. Um valor de 2,2 aproximadamente. Se vocês quiserem botar os outros valores, é porque eu arredondei aqui, porque para facilitar o cálculo. E aí a gente tem 20 segundos e a gente tem 2,5. Multiplicando cada um desses, a gente vai encontrar um valor de 110 segundos. Se a gente está trabalhando aqui em segundos, a gente trabalha aqui também em segundos. 110 segundos, que a gente pode transformar também aqui, que vai ficar 1 minuto e 50 segundos. Então, é esse o meu erro
tolerável. Então, quando vocês forem somar tudo isso aqui e lá no erro do angular encontrado, menos aqui, né? Somatória dos ângulos que vocês calcularam, menos a somatória dos ângulos internos que deveria ser, o valor que der aqui não pode ultrapassar esse valor, nem para mais nem para menos. Então, é isso. Aí ele pergunta se o erro é tolerável, e aí vocês concluem, a partir desse cálculo e desse aqui que vocês fizeram, ver se ele é tolerável ou não. Na alternativa C, a gente tem o quê? A precisão linear, sabendo que o erro linear é de 0,14 metros. Ele deu aqui, ó, o erro linear é de 0,14 metros. Então, a precisão, ela dá a fórmula aqui, é só vocês adicionarem na fórmula. Então, a gente tem o quê? Que a precisão é igual a 1 sobre P de perímetro sobre o E, que é o erro linear. Então, a gente vai ter aqui o quê? Que a precisão é igual a 1 sobre o perímetro. Aí vocês vão encontrar o perímetro como? O perímetro é toda essa caminhada da poligonal. Os lados da poligonal, vocês vão pegar essas medidas e somar todas elas e vocês vão ter o perímetro. Então, vocês têm aqui as distâncias de cada um dos vértices. Então, vocês vão somar todos eles e vão encontrar o perímetro. Então, o perímetro vai ser a soma de todos esses valores aqui, dessas distâncias, sobre o erro linear, que é dado 0,14. Lembrando, o erro linear ele deu em metros e o perímetro também dado em metros, que é o certo. Tudo tem que estar dado em metro. Por quê? Porque no final a gente vai ter o quê? Um valor de, por exemplo, eu vou exemplificar aqui, não é o valor, eu não fiz o cálculo, vocês vão fazer aí o cálculo. Vamos ter uma precisão de 1 por um valor aqui, por exemplo, 6.000. Não sei quanto vai dar, que vocês vão fazer o cálculo e ver se é esse valor aqui mesmo. 1 por 6.000. E como funciona essa precisão? A precisão quer dizer que a cada 6.000 metros lá no levantamento, calculados lá no meu levantamento, a gente teve 1 metro de erro. Ok? Isso é o que quer dizer a precisão. Então, vocês vão encontrar a precisão dessa C e aí já vão responder a D. A precisão linear é aceitável para esse tipo de levantamento? Lembrando, esse levantamento é realizado numa área urbana. Anotem aí que em área urbana, a precisão tem que ser de 1 para 10.000. 10.000 ou mais. Lembrando, quando a gente analisa isso, a gente vê esse valor ou mais. Por exemplo, 1 por 10.000 ou mais. O que quer dizer isso? 12.000, 1 por 13.000, 1 por 10.500, 1 por 20.000. O importante é que ele seja, essa precisão, o valor do denominador dê maior do que essa aqui, que é a mínima, que é de 10.000. Já em zona rural, a gente tem a precisão de 1 para 2.000. Como é zona rural, são distâncias maiores em comparação à zona urbana, a gente tem uma precisão aqui mais fraca. A gente pode ter um erro maior a cada metragem, comparado com a urbana, que tem uma precisão maior, porque a medida também é menor. Não tem por que a gente ter um erro muito grande numa medida de um terreno pequeno. Aí, o rural é a mesma coisa. Se isso aqui, por exemplo, esse exemplo aqui, essa precisão, no ambiente rural, ela seria ideal, porque o denominador é 6.000, é maior do que o denominador desse aqui, de 2.000.
Já essa precisão para um ambiente urbano não é ideal, não é aceitável, porque a gente tem um denominador menor do que o denominador aqui indicado como mínimo para o urbano.